E aí, tudo bom? Estamos aqui com mais um estudo 1189 e nós vamos continuar hoje no livro de João. Já foi Mateus, Marcos, Lucas e agora nós estamos no livro de João, capítulo 6. Já fomos até o capítulo 5 de João. Inclusive tem duas palavras aqui para serem ministradas que o Espírito Santo me guiou no último estudo do capítulo 5. E sempre que eu sinto inspiração, eu escrevo palavra. Voltei aqui e vi que está escrito palavra. E aí, como é que você faz quando você está estudando que o Espírito Santo te orienta? Eu tenho exercitado algo que, inclusive, hoje eu ouvi mais uma aula de mais de uma hora, quase 2 horas, e nesse treinamento fala sobre aprendizado. E você só vai aprender se você ensinar. Você só vai entender se você ensinar. Então, para que você consiga assimilar, aprender e se tornar simples e fácil para você, coloque em prática o ensinamento daquilo que você já entendeu, até que você entenda mais e consiga ensinar mais. Você nunca vai estar 100% capacitado ao ponto de ensinar perfeitamente da primeira vez se você não se lançar ao ensino. Por quê? Ainda que você saiba o conteúdo, se você nunca ensinou, você não sabe a metodologia de ensino. E se você sabe a metodologia de ensino e você não sabe 100% do conteúdo, esse ensino ele pode ser aprimorado e o conteúdo pode ser adquirido no decorrer do tempo. E nessa construção de ensino e aprendizado, você vai conseguindo assimilar e isso se torna parte de você. Que você coloque em prática esse aprendizado em todas as áreas da sua vida, a fim de que um dia você consiga assimilar muitas informações e compartilhar muito com aqueles que estão ao seu redor, tá? Isso serve para a palavra, isso serve para todas as áreas da sua vida. Eu, infelizmente, conheço pessoas que estão tão dedicadas a apenas aprender e sabem tanto e não ensinam. E isso é muito triste, porque se eu souber e não ensinar ou não fazer, é a mesma coisa que eu não soubesse. E se eu aprendo e não coloco em prática, do que adiantou aprender? Se você lê um livro e você não compartilha desse livro, do que você aprendeu, do que você entendeu, esse livro vai cair no esquecimento. Eu mesmo já li dezenas de livros, guardei para mim, achei que em algum momento usaria aquele conteúdo e me esqueci. E aí parou de fazer diferença. Foi um tempo dedicado que eu não consegui usufruir. Então, que esse tempo aqui no devocional, no estudo 1189, possa surtir esse efeito na sua vida, a fim de que você aprenda e coloque em prática o aprendizado. E busque o seu aprendizado, a sua experiência, a sua revelação, porque o Espírito Santo tem algo especial para cada um de nós quando nós nos dedicamos a ter esse momento de relacionamento com Deus através da palavra. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado por esse dia, obrigado pelas tuas revelações, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado por tanto, obrigado por tudo. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor continua a nos presentear com a tua presença. E diante disso só temos a agradecer. Eu te peço agora, sobre a minha família, a tua proteção, sobre estes que aqui estão, a tua proteção, sobre todos que estão ao nosso redor, a tua proteção, o teu guardar, o teu livrar, a tua libertação, o teu quebrantamento, o teu transformar de mente. Nós necessitamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento e é por isso que buscamos a tua palavra, para que ela se faça real e viva em nós. E que o teu Espírito Santo tenha liberdade para nos conduzir
no aprendizado e no ensino a todo instante, não importa aonde nós estejamos. É diante dessa certeza que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá liberdade para o Espírito Santo falar através de você. E não se detenha diante das dúvidas, diante do medo, diante das frustrações, diante do temor, diante das impossibilidades. Porque se Deus falou sim, quem é um homem para dizer não? Capítulo 6 de João. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. É muito interessante que Jesus ele sempre se distanciou de determinadas coisas, de determinadas circunstâncias. E por diversas vezes ele proíbe alguns de proclamarem acerca do milagre que haviam recebido. E hoje nós temos que fazer o contrário. Nós temos que abrir a nossa boca e proclamar sobre aquilo que o Senhor tem feito, porque o mundo tem feito o contrário. O mundo tem falado que não existem mais milagres, ou que os milagres são mentira, os milagres são apenas para benefício de líderes religiosos, quando na verdade nós estamos aqui para viver o milagre do cristianismo e sermos alvo desse milagre e também transbordar desses milagres. Eu ouvi um testemunho de missionários e numa determinada região fora do Brasil, eles estavam atuando em missões e as pessoas simplesmente rejeitavam. Todas as vezes que eles abordavam alguém, a pessoa: não quero. E aí o Espírito Santo deu uma estratégia diferente. Vocês não vão abordar para falar, vocês vão abordar para fazer. E o Espírito Santo começou a conduzi-los a fazerem abordagens da seguinte forma: você tem uma dor crônica no estômago e não sabe qual é o motivo, correto? E a pessoa era surpreendida com aquela afirmativa. E nessa localidade haviam muitos bruxos, e por conta disso, todos que eram abordados dessa forma questionavam: você é bruxo? E os missionários falavam: não, eu sou missionário, vim aqui em nome de Cristo. E aí havia um milagre
E a partir desse milagre, havia uma porta se abrindo para a pregação do evangelho, transformação, cura, libertação e salvação. Eu não sei qual a estratégia que o Espírito Santo vai te dar, mas ele tem uma estratégia para ser colocada em prática a partir da sua vida. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Interessante que aqui nesse trecho abordado por João, ele não fala sobre Pedro andando sobre as águas, então cada um dos evangelhos ele apresenta a história ou o acontecimento de alguma forma, com algumas características, e aqui a característica que me salta aos olhos, dentre muitas, é a característica que as pessoas estavam em busca de Jesus, literalmente, usando seus meios de transporte, os barcos, para procurar, cadê Jesus? Como tem sido a sua busca por Jesus? Você tem usado todas as suas ferramentas, toda a sua força, toda a sua energia? Pensem, os barcos nessa época eram como caminhões, meios de transporte de peixes, meios de subsistência, muito mais até porque nessa época a pescaria era um meio de subsistência e muitos ali sobreviviam da pesca. Eu moro numa cidade onde existem muitos pescadores, então ter um barco é um investimento alto, manter um barco é um custo alto e para manter precisa de muita pescaria. E diante dessa situação, eles abandonam o meio de necessidade, de subsistência, o negócio principal, para usar apenas como meio de transporte, ir atrás de Jesus. E isso é muito lindo, porque é colocar literalmente tudo à disposição de ir atrás daquilo que realmente importa. E quantos de nós temos feito isso? Indo atrás com todas as forças e colocando aquilo que temos à disposição do reino. Que você possa refletir sobre esse ponto em especial. Continuando. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." Então lhe perguntaram: "O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?" E Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou." Então lhe perguntaram: "Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás?" "Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus." Declarou-lhes Jesus: "Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo." Disseram eles: "Senhor,
dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas não perca, calma aí, daquele que não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Parece repetitivo, mas diante de uma discussão foi necessário essa repetição para que todos compreendessem, e ainda assim a maioria não compreendeu. A importância dessa palavra se trata de que nós devamos absorver daquilo que Jesus é, de quem ele é. E é impossível ir ao Pai se não for por intermédio do Filho. Por isso que quando nós oramos, oramos em nome de Jesus. E se nós não fizermos esse caminho, não teremos acesso ao Pai. Toda nossa oração ela é feita diante do Senhor, Deus Pai, por intermédio de Jesus. E quem facilita essa conexão e complementa essa oração é o Espírito Santo, que foi deixado como nosso consolador, aquele que nos convence dos nossos pecados e das nossas injustiças. Então, se eu não compreender a importância da Trindade, como ela trabalha para poder realizar os milagres do Evangelho através das nossas vidas, não tem como nos posicionarmos. E é por isso que Jesus fala: come da minha carne, bebe do meu sangue. Introjeta aquilo que eu sou na sua vida. Que isso faça parte de você, que isso te alimente, que as minhas palavras, que o meu ser, que a minha vida te alimente. Se inspira em mim, olha para mim, eu sou aquele que veio do céu,
Eu sou muito mais do que um maná que alimentou aqueles que morreram no deserto. Eu sou um pão vivo. Se você entender isso, você vai ter vida eterna. Então, que depois de toda esse contexto apresentado, esclarecimento, eles não tinham o que nós temos. Esses judeus só tinham o Antigo Testamento e poucos estavam sensíveis à ação dessa revelação. Aqueles que compreenderam isso lá no passado são dignos de muito respeito, de muita honra, porque compreenderam num tempo muito pior que o nosso. Eles compreenderam sem a revelação do Espírito Santo, compreenderam sem um contexto bíblico que nós temos, sem as histórias que nós temos, sem o ensino que nós temos, sem a facilidade de conteúdo que nós temos. Então, que eu e você possamos colocar em prática aquilo que está muito, muito acessível. Para encerrarmos o capítulo 6, você percebeu, eu estou falando bem pelo nariz, porque eu estou todo congestionado. Essa semana está sendo bem complicada nesse aspecto de saúde, eu tenho dormido mal, mas eu estou aqui para cumprir com o propósito que Deus me deu, e isso estava me incomodando demais. Eu já tinha alguns capítulos gravados, mas eu preciso viver esse momento, porque é algo que me faz muito bem, me dá muita alegria e complementa aquilo que Deus já falou comigo, tá? Que essa palavra realmente faça diferença na sua vida. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Olha que legal. Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem do meio deles o trairia. Ou seja, sempre haverão aqueles que estão ao nosso redor, mas não acreditam em nós. Sempre terão aqueles que concordam presencialmente, porém discordam pelas costas. E os traidores também vão estar no meio. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles criam e quem iria o trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha! Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referiu a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Aqui é uma palavra muito significativa para todos nós. Nós nos preparamos para a fidelidade, para a lealdade, para o amor, mas ninguém se prepara para ser traído. Ninguém se prepara para ser maltratado. Ninguém se prepara para receber uma punhalada pelas costas, para ser injustiçado. E Jesus, ele tinha essa consciência de que muitos dos que estavam ali estavam apenas pelos benefícios, não por quem ele era. Tanto que quando a conversa apertou e o tom ficou mais intenso, muitos o abandonaram. Que eu e você possamos compreender as fragilidades daqueles que estão ao nosso redor e não nos espantarmos quando alguém virar as costas. Infelizmente, isso é inerente às limitações de muitos. Nossas,
Quantas vezes você virou as costas para alguém? Eu virei as costas para alguém porque eu tive dúvida, porque eu tive medo, porque eu não compreendi, porque eu não tinha forças. Que eu e você não nos escandalizemos pelas fragilidades daqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que lideram. Ontem eu conversei com uma pessoa e essa pessoa teve um acontecimento muito trágico e há semanas atrás Deus me usou na vida dessa pessoa para trazer um consolo. E ontem essa pessoa me procurou de novo no meu local de trabalho e me achou, e ela chegou falando da seguinte forma: eu vim aqui porque eu tenho certeza que você tem uma palavra de Deus para mim e eu preciso. Aí eu perguntei: de onde você saiu? E a pessoa virou para mim e falou: eu frequentava tal lugar. Aí eu: por que não frequento? Porque eu fui machucada pelo líder, porque ele não soube lidar com o meu problema. Aí eu: tá, volta de onde você saiu, não para um local específico ou para debaixo da mesma liderança, mas volta para o relacionamento com Deus que você abandonou. Eu não estou falando para você voltar para a mesma igreja, para estar com o mesmo líder. Eu estou te falando para você voltar a ter relacionamento com Deus. É isso que está te faltando. É esse relacionamento que você abandonou, porque da fragilidade de um homem que você deve voltar. E não dependa da intimidade de homens para que você tenha intimidade com Deus. E a mesma coisa eu repito para você e repito para mim todos os dias: que eu e você não dependamos das fragilidades e das limitações e da busca de seres humanos. Que sim, homens e mulheres sejam usados em nosso favor para nos abençoar, assim como nós seremos usados para abençoar outras pessoas. Mas que você não dependa disso, mas que você colha direto da fonte de vida, que é o Senhor. Que você ingira da vida, que é Jesus. Que você coma do pão, que é a carne, do vinho, da bebida, que é o sangue. Que a vida de Cristo possa ser a sua vida. E que no decorrer da sua caminhada, seja qual etapa você tiver, você vença. Não porque você merece, porque nós não merecemos. Não temos mérito nenhum. Nossa única responsabilidade é obedecer aquilo que foi nos ensinado. Quando nós obedecemos, nós seguimos. E quando nós seguimos, nós nos encontramos com um verdadeiro propósito e isso nos dá vida. E toda vez que nós alegramos ao Senhor com a obediência, isso se transforma em força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando temos força, conseguimos obedecer cada vez mais. Se está faltando força, se você tem fraquejado no dia da angústia, pequena é a sua fé. Que você possa agora ser alimentado de forma suficiente para que você tenha a sua busca, o seu encontro, a sua intimidade, o seu relacionamento. Não dependa de mim, não dependa de um pastor, de uma pastora, não dependa do irmão do ciclo de oração, não dependa de seres humanos. Conte com a ajuda, mas não dependa. É melhor que sejam dois, porque eu tenho sido animado por pessoas ao meu redor nos dias maus, tenho sido consolado, mas o meu verdadeiro consolo, a minha verdadeira força vem do Senhor. Essas pessoas e aqueles que me amam estão ao meu redor apenas para me lembrar disso. E quando eu sou lembrado, eu me lembro de tudo que Deus já me falou. E eu continuo. Que assim seja com você. Que você continue na caminhada que foi te proposta e que o Espírito Santo se revele através da sua vida. Que você seja cheio ao ponto de transbordar de tudo aquilo que Deus tem feito em você e através de você. Que Deus nos abençoe e que, se você acha que essa palavra fez sentido para você, você compartilhe essa palavra com alguém e que essa palavra, se chegou até você, se sinta muito amado, muito amada por essa pessoa que te enviou essa palavra. Sem dúvida, é algo de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Semeie, ensine, continue.